Se é sobre educação juventude e temas da atualidade, é Papo Reto Cerejal. Meu nome é Pietro E meu nome é Isabela. e estamos com mais um episódio do nosso incrível podcast, onde hoje a gente terá um papo reto com o coordenador Wanderson. E aí, Tava tão bom! Ele não sabe nem o assunto. Não sabe por quê? É porque a gente tava treinando, daí ele foi falar. E a gente vai bater um papo reto com o coordenador Wanderson, a integradora. E ela não claro que ficava, não. Ela vai cortar depois, vai. Só continua Cara, aí. vai editar isso depois. Continua aí. e a nossa integradora, Lucimar. Então, e aí, pessoal, como que vocês estão? Eu queria saber, né, já que esse é um dia muito especial, né, a gente tá aqui com vocês, né, e aí, minha gente? É isso, não. Lu, dá pra começar de novo? Pode começar de novo, por favor? Não. Comece. Por favor, Lu. Não, Então, eu gostaria que a senhora, a nossa diva Lucimar, se apresentasse. ninguém aguentou. Ele tentando pegar sério. Pelo amor de Deus. A gente vai começar pedindo pra vocês se apresentarem, um pouco da história de vocês, um pouco da história acadêmica de vocês e quanto tempo vocês estão na educação. Lucimar. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. E vocês querem saber, no meu momento acadêmico, como tudo iniciou, certo? Sim. Então vamos lá. Eu já comecei a minha vida acadêmica um pouco tardia, por questão de eu ter 3 filhos, tinha um trabalho, na época não era ligada à educação, e sim à saúde, porque eu era agente de saúde, e uma amiga vizinha me convidou para fazermos faculdade de letras, e eu gostei da ideia, fui. Até então, cheguei na faculdade e ia fazer matemática. Como não tinha turma, né, para compor a sala, optei por letras. E na época eu tinha 28 anos e foi aí que tudo deu início. Fiz lá em Juína, na AGES, gostei imensamente. No começo foi tenso, porque dá medo você ver coisas novas, apresentação de seminários e tudo. Mas enfim, gostei muito, aprendi muita coisa, viajei para apresentar seminários para fora. E fui me adentrando cada vez mais. Quando estava para terminar a faculdade, ou melhor, terminei, só não tinha colado grau. Mudei para cá. Antes de eu mudar para cá, no finalzinho da faculdade, eu já tinha essa intenção de trabalhar aqui na Cerejal. Porque eu já havia... Eu já tinha ouvido pessoas falar daqui, e como meu marido trabalhava por aqui, eu me mudei para cá. E estou até hoje aqui, há 14 anos, sou professora aqui, e durante todo esse tempo, depois disso, né, que eu estou aqui, eu fiz mais uma faculdade, que é pedagogia, fiz uma especialização em inclusão, e eu me encontrei no meio da educação. Por quê? Porque eu gosto de conversar. Me considero uma pessoa comunicativa. Tenho vergonha, claro, às vezes, né, de falar isso em público. Mas isso aí a gente vai se adaptando com o tempo. Sim. E eu gosto de estar no meio das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, porque a gente aprende no dia a dia. Você não só ensina, mas você também aprende. E aqui também fiz grandes amigos, né? Tenho amigos que eram alunos, hoje são amigos, e é isso. Que lindo, né? Vai passar bem. Eu não entendi o que ele falou. Deus, obrigado, Senhor! Gente, Claro que eu acho que eu entendi deveria muita coisa. primeiro.
Depois disso aqui, eu não sei nem o que eu vou falar mais. Eu não sei nem mais o que eu falo de Jesus Cristo. Agora, muito obrigado por você ter se apresentado. Essa é a nossa professora do CIMAR, tá, minha gente? E agora, queria perguntar para o senhor, Vandinho, se apresente um pouco para nós. Fale sobre sua vida acadêmica, e seu tempo de trabalho nessa área da educação. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês pelo convite. É uma honra fazer parte desse projeto novo, né, que vocês vêm desenvolvendo aqui na escola. A minha história começa lá em 1996. Né, eu nasci em 1996. Desde sempre que eu me conheço por gente, eu resido aqui na região, né, na Fazenda Malanda. Estudei aqui na escola antiga, na Cerejal. Fui aluno aqui da escola Cerejal. Na antiga, que era dividido por séries, né? Então, estudei aqui até a 8ª série. Fui para a cidade de Juína para poder fazer meu ensino médio. Na época, tinha aberto as inscrições para o seletivo do IFMT. Era algo novo. Então, eu fui participar, fui estudar lá no IF. Né? Consegui ser aprovado no seletivo, fui para o IF. Então, eu estudei no IFMT, Campus Juína, desde 2010 até 2017. Porque eu já fiz o meu ensino médio lá, curso técnico integrado a meio ambiente na época, e logo em seguida já ingressei na faculdade de matemática. Eu passei em outras faculdades, só que eu optei pela matemática. Quando eu iniciei a faculdade, eu já tinha uma proximidade com a disciplina, porque para poder fazer matemática você tem que ter um gosto, né? Então, optei por fazer a matemática, gostei do que eu estava fazendo, né? Concluí a faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma vontade de voltar para cá, para poder ser professor, né? Aqui na Escola Cerejal. Na época, eu lembro que tinha algumas vagas, então eu falei assim, gostaria de retornar lá como professor, né, para viver esse outro lado da moeda, porque fui aluno aqui, então retornei para cá. Em 2018, entrei aqui na escola como professor de matemática. Na época, eu lecionava aula para os alunos do ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. E eram salas multisseriadas, era um desafio, era algo novo, né? Eu estava iniciando a minha carreira, então foi algo que veio muito para poder agregar e realmente confirmar aquilo que eu gostaria de fazer. Em 2023, eu tive a oportunidade, né, de ver esse outro lado, que é a questão da coordenação. Esse ano ainda eu estou na coordenação, só que em 2023 eu ingressei, aceitei esse desafio, que não é simples, que não é fácil. Em 2024 eu fui para a cidade de Bras Norte, para poder ser coordenador das escolas do campo, que é um desafio maior ainda, só que foi algo que eu aceitei, porque, querendo ou não, é algo que vem para poder enriquecer muito o currículo da gente em relação ao conhecimento. Foi uma experiência incrível, porque eu tive a oportunidade de conhecer as outras realidades, as outras escolas, e eu acho que isso é importante dentro da nossa carreira, a gente vivenciar outras realidades, conhecer outras realidades, para que a gente possa estar desenvolvendo o trabalho da melhor maneira possível. Então, em 2024 eu tive essa oportunidade. O ano passado, 2025, retornei para cá novamente, né, da Escola Cerejal, e aí sigo ainda esse ano, 2026, na coordenação. A gente vem desenvolvendo um trabalho aí, juntamente, né, tanto o município quanto o estado, e é algo que vem muito para poder agregar a escola como um todo. Que bom, então. Eu espero que o senhor continue muito tempo na coordenação, então. Será? Aí,
agora a gente vai começar um joguinho de perguntas e respostas, né? 8. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês, de temas variados, e algumas vai ser diretamente ao de vocês, e outras vocês dois vão responder as mesmas perguntas. Não está. Isa? Gostaria de perguntar para você primeiramente, Vanessa, o que motiva lutar pela educação e em qual momento que você percebeu que estava no lugar certo? Olhou pra alguém e pensou, o que passa? Você corta aí também? Até. Eu tinha esquecido essa pergunta. Como você atalhar? Antes de voltar à seriedade, a hora que ele estava falando que estudando a antiga cereja, eu quase falei, Werneck laminado. Pode colocar um recorte dela falando na Werneck laminado. Werneck laminados. Não, muito antigo. Mas depois ela junta lá. Ela é boa. Ela que se lasca. Ela é boa nisso, ela é boa nisso. Se você pergunta, eu acho que o que motiva a estar na educação é a gente ver o desenvolvimento no dia a dia das crianças. Como eu trabalho diretamente com alunos da educação infantil, pré-1 e 2, ensino fundamental 1, você vê o pequeno avanço em cada criança, o desenvolvimento que eles têm no dia a dia, é algo que nos motiva muito. Então, isso é muito prazeroso para um educador. Qual que é a outra pergunta que eu esqueci? Tinha uma outra. Em qual momento você percebeu que está no lugar certo? Creio que eu percebi que eu estava no lugar certo no momento em que eu iniciei a faculdade de matemática, né? Principalmente quando a gente começa a fazer. Os estágios são mais para o final da faculdade em si. Só que o gosto pelo que eu estava fazendo, o desafio que era aquilo, era algo que eu já notei no início que seria algo que eu gostaria muito para a minha vida. Que bom. Agora, a mesma pergunta para Lucimar. O que motiva você estar lutando pela educação e qual momento você percebeu que está no lugar certo? Olha, puxando assim um pouco pela genética, né? A minha família tem bastante professoras, né? Eu tenho tias aposentadas que trabalhavam na área da educação, pedagogas, a maioria pedagogas. Então, talvez a genética ajudou um pouco, né? E como eu havia dito lá no início, quando eu trabalhava na área da saúde, eu já trabalhava muito com as pessoas, né? E vindo para a educação, isso também eu achei assim, muito importante e eu gosto demais, porque é tão bom quando você vê que você está transmitindo o seu conhecimento, né? Você está ali formando cidadãos para o futuro, né? E principalmente quando você vê que ele continua, ele dá uma continuidade, porque igual como eu disse, há 14 anos eu estou na área da educação, então existem alunos que já são formados, né? Que são professores, que são alguns estão fazendo agronomia, zootecnia. Então, assim, você vê os frutos, você está espalhando. Então, assim, isso é bom, isso é muito bom. Você ver que o seu trabalho, às vezes, por menor que seja, você está conseguindo deixar um legado, né? Então, assim, eu amo a minha profissão. Passo estresse diariamente? Passo, porque Faz parte. como vocês disseram, né, além de integradora, eu sou professora. Então, eu tenho que cobrar, eu tenho que entender, às vezes, o lado do aluno, né, que são N tipos de alunos, né, tem um aluno que, às vezes, ele chega nervoso, ele chega estressado, você tem que saber falar com ele, você tem que saber lidar, né, você tem que saber por que ele está assim. Então, isso nos motiva cada dia mais. Tem outra pergunta que eu esqueci? Em que momento você percebeu que estava no lugar certo?
É quando eu cheguei aqui mesmo, igual eu disse antes, né? Na verdade, quando eu comecei a faculdade, eu quis desistir. Porque eu fui para o estágio, aí eu falei, não dou conta. Só que lá no estágio, eu fui muito bem recebida, né? E era um estágio totalmente supervisionado. Ou seja, os nossos professores, os nossos coordenadores da faculdade, eles nos cobravam regência, plano de aula, tudo passo a passo. E aquilo você já via como que era a situação, a realidade deles. E eu fui muito bem tratada por eles. Então, naquele momento, eu pensei assim, não, eu quero seguir e eu vou seguir. Tanto é que a gente tem que apresentar, né, um trabalho de final de curso na faculdade, que é o trabalho que você mais tem medo, e nesse momento eu não tive medo, porque no início da faculdade eu falei assim, não, eu vou parar porque é muito difícil. E eu vi que não. Então, eu encarei, enfrentei, e hoje eu estou aqui e tento desenvolver o meu papel com maestria. Sim, tá de parabéns. A gente pode comentar em cima dos outros, assim? Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de falar sobre a minha outra formação. Eu também sou pedagogo. Não, eu vou falar, voltando para o Wanderson, a gente sabe também que você é, como fala? Pedagogo. Pedagogo. Voltando um pouco para o Wanderson, a gente sabe também que você tem outra formação. E qual que seria essa formação? Depois que eu tive a oportunidade de ingressar na coordenação, que é uma área totalmente diferente da que eu estava habituado, né, eu senti a necessidade de também fazer a faculdade de pedagogia. Sim. Então, além de ser professor, né, licenciado em matemática, eu também tenho pedagogia. Até mesmo para que a gente possa entender melhor como é que funciona o trabalho. A gente fala sempre que a gente aprende no dia a dia, né, na prática, na vivência, que a gente consegue realmente ter a noção do que é ser professor, né? Então, eu precisava dessa bagagem e, com essa oportunidade, eu fiz essa outra faculdade também, para poder incrementar. Legal. Ele é muito irônico. Muito bom. Agora, a gente vai mudar um pouquinho o assunto. Com ele primeiro. Lucimar, primeiro para Lucimar. Não, mudando um pouco de assunto, a gente sabe que nas escolas a gente tem vários tipos de avaliações. Um dos exemplos é o CAED, a Avalie-MT e a fluência, a avaliação de fluência. Então, eu gostaria de perguntar para vocês dois, né? O que são essas avaliações, como elas funcionam e quais são as importâncias dessas avaliações? Olha, no município, como vocês deixaram bem claro, a gente tem algumas avaliações externas. Existem as avaliações internas, que são aquelas avaliações que os professores preparam para as crianças durante os bimestres, né? Mas a gente também tem as avaliações externas, né? Dentre essas, nós temos a avaliação de fluência leitora, nós temos a avaliação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, né, que é o RENALFA. Nós temos a avaliação do CAED, que é do Avalie-MT, e nós também temos esse ano específico o simulado do SAEB. Essas avaliações ela vêm para poder contribuir com o desenvolvimento, principalmente da parte pedagógica, ela vem para poder medir o nível de desenvolvimento das crianças. Nós temos, por exemplo, a avaliação do CAED, que é do Avalie-MT, e nós tivemos recentemente a avaliação formativa e diagnóstica, onde foi aplicado para os alunos, falando em relação ao município, foi aplicado para os alunos do segundo, terceiro, quarto e quintos anos. Nós temos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é uma plataforma totalmente voltada para os profissionais, direcionada aos alunos do primeiro ao quintos anos, onde o professor tem ali as avaliações, faz as impressões, aplica essas avaliações para os alunos, faz o lançamento. No dia seguinte a gente já tem esses resultados, diferente da do CAET, que ela é um pouco mais formal, no sentido de coleta dos dados, porque a gente faz esse lançamento, esse diagnóstico a gente fez o lançamento, e aí ele demora um tempo para poder chegar a esses resultados para a gente.
Nós temos também, como já citei, a avaliação de influência leitora, que são os alunos do segundo, quinto, sétimo e nonos anos, é isso, né? Essa avaliação ela vem para poder medir o nível de leitura das crianças, né? É uma avaliação que ela é gravada, uma avaliação que ela é dividida em 3 etapas, né? A gente tem palavras, pseudo-palavras, e depois nós temos um texto, né? E tudo isso a criança tem que fazer em tempo de 1 minuto, né? E, como eu já falei, a gente tem a avaliação simulada do SAEP, que o ano que vem é ano do SAEP, que é voltada para os alunos do quarto, esse ano é o simulado, do quarto e oitavo ano, que o ano que vem são as turmas que estarão no quinto e no nono, né, que são as turmas avaliadas. Essas avaliações, ela vem para poder medir o nível de desenvolvimento, ela vem para poder contribuir com o planejamento do professor, porque ali você tem todos os dados de forma minuciosa, referente às habilidades que foram cobradas em dessas avaliações, que é para que os professores possam estar fazendo as análises, possam estar fazendo as intervenções necessárias, né? Em relação à leitura também, a gente consegue ver qual é o nível de leitura que está nessa nossa criança, né? Em cima disso, a gente estimular, desenvolver trabalhos pedagógicos, intervenções pedagógicas que vêm para poder contribuir, né, para o desenvolvimento do dia a dia. Então, elas são avaliações, são plataformas que veio para poder contribuir muito com a educação como um todo, né? A gente precisa ter um olhar cuidadoso para elas, a gente precisa ter um olhar atencioso, no sentido de ver que ela veio com o objetivo principal de contribuir, e não para poder apenas verificar se o professor está desenvolvendo o trabalho da forma como tem que desenvolver, para poder verificar se o professor está trabalhando como tem que ser trabalhado. Então, ela vem para poder somar nesse sentido, porque você tem uma riqueza de detalhes, né, que às vezes a gente acaba, ao olho nu, a gente acaba passando despercebido, então a gente consegue focar, ter mais atenção, né, em cima dessas habilidades como um todo, e é algo que veio muito para poder somar na parte pedagógica dentro do ambiente escolar, né? Então é algo muito interessante, que vem para contribuir muito. Verdade. Como o Vandinho, ele falou, ele trabalha mais com o município. E aí, a partir dessas perguntas que a gente fez para ele, gostaria de saber, né, para a senhora, como trabalhar essas avaliações só que com os alunos do Estado. Então, nós também, né, no Estado, trabalhamos com algumas dessas avaliações que tem no município. Porém, não são todas, né? No nosso caso, ela é do CAED, a do SAEB, a de influência, né, leitor, e nas turmas das quais ele citou, né, que do Estado é o 7º, O nono. de influência, 7º? Nono. Nono. 7º, não. Isso. E uma avaliação que nós temos, né, que não, acho que não tem no município, é sobre o nosso material estruturado, né, material este que a gente trabalha bimestralmente, onde o governo manda, todo bimestre a gente troca, a gente chama ele de caderno do aluno, porém ele é um material elaborado, então a gente recebe a cada bimestre, vem um desse material, um livro desse, que é trabalhado na sala de aula, e ao final do bimestre vem a avaliação para a gente aplicar para os alunos para ver como que eles desenvolveram os conteúdos que tem nesse material, né? E também temos essa questão das habilidades, e como o Wanderson disse, a importância, por quê? Porque lá, depois de você trabalhar essas avaliações externas com eles, com os alunos, você tem o resultado exatamente da habilidade da qual ele não foi bem, ou da qual ele foi muito bem, né? E nós temos, inclusive,
inclusive, uma plataforma, que é a plataforma Plural, que lá dentro a gente consegue encontrar um plano de aula elaborado, justamente, assim, a gente vai lá e elabora, lógico, né? O aluno teve uma dificuldade lá na habilidade tal, então eu vou lá e eu quero trabalhar essa habilidade, então ele me traz um plano a gente costuma chamar esse plano de recomposição, né? Então, se o aluno não foi bem, ele tem uma oportunidade de ir bem. Por quê? Porque no próximo trimestre, ele terá novamente uma outra avaliação desse material estruturado. Claro que não é o mesmo, já é o caderno 2, o caderno 3, sequencialmente. Mas essas avaliações, elas são de extrema importância para a gente ver o desenvolvimento, sim, do aluno. Agora, eu vou mudar um pouquinho assim. É muito importante a gente ter o compartilhamento da família junto ao ambiente escolar, não é verdade? E a partir disso, né, eu queria saber um pouco sobre a participação da família no ambiente escolar. Ela importa? E aí que vem o lance. O Vandinho, como ele já falou, ele faz parte do município. Então ele atua com gente que são crianças do pré até o 5º ano do fundamental. Enquanto a Lucimar, ela está trabalhando com adolescentes que são, não que os alunos do sexto sejam adolescentes, mas a maioria dos alunos são adolescentes, que são do 6º do fundamental até o 3º ano do ensino médio. E aí eu queria perguntar para vocês, a família, nesse conjunto, ela importa? Esse ambiente escolar, elas ajudam? E aí, Lucimar, o que você acha sobre isso? É muito importante e pertinente a sua pergunta. Por quê? Eu acho que a base de tudo numa educação é a família, né? Nós temos essa parceria, né? Família, escola, eu acho que já é meio caminho andado. Porque a escola, ela exige regras, disciplinas, né? E que somente o professor, ele não consegue trabalhar só. Principalmente hoje em dia, né? Nos dias atuais, que está muito difícil. São muitas regalias, vamos dizer assim, né? Que o aluno aproveita. E se somente o professor tentar trabalhar com ele, tentar discipliná-lo, a gente não dá conta, a gente não consegue. Um exemplo é a questão do uso do celular, que é muito difícil. E nós temos um grupo de pais, e então a gente coloca recados. Quando precisa chamar de determinado aluno, a gente chama o pai, né, individualizado, conversamos com ele, passamos por ele, porque nós sabemos da realidade aqui na nossa escola que a maioria dos alunos, grande parte, eles necessitam do transporte escolar, porque são tudo fazendas, né? Então, às vezes, torna-se difícil para eles vir aqui, né? Não é impossível, mas é difícil, principalmente quando é época de colheita, essas coisas de plantio, então é difícil. Então, nós temos esse acesso com eles por via WhatsApp. E eu falando por mim, esse ano está dando muito certo, porque nós temos auxílio dos pais. Alguns, às vezes, deixa a desejar, mas a maioria deles nos auxiliam muito, porque a gente igual não pode usar o celular e tal, então a gente avisa os pais, chega em casa, já resolvem. Há pais que quando o aluno faz alguma coisa que não é de acordo com o regimento, você avisa, antes de terminar a aula, o pai já está aqui para resolver o problema. Então, eu acho assim que essa parceria, né, de família e escola é de grande valia, de extrema necessidade e importância. E eu acho que para a gente poder encerrar, né, sobre esse assunto, porque eu acho que a Lucimar pontuou muito bem sobre a importância da família na escola. É até uma ação dentro do plano de ação que nós desenvolvemos no município,
que é a questão do engajamento familiar. A participação da família ela é muito importante. A gente só consegue algo quando a família é participativa, ela é ativa, precisa ter essa parceria, precisa haver essa parceria. É uma cobrança que a gente sempre vem fazendo, é algo que a gente sempre vem pedindo. Em toda etapa da educação básica, é importante a participação da família, é importante a presença da família, é importante a família se mostrar presente para a criança, para vocês, de engajarem. Nós cobramos muito a questão da leitura de forma diária, que a gente pega nos grupos de WhatsApp, sempre. Então, é um assunto muito importante que deve ser sempre levado em consideração, porque a gente só consegue construir alguma coisa com as crianças individualmente quando a família ela é participativa. A família e a escola precisam dar juntos, de mão dadas. Então, a gente precisa estar sempre ali encaminhando, falando a mesma coisa, cobrando para o desenvolvimento da criança como um todo. Deixa eu só terminar, para finalizar essa questão. E nós professores, a gente percebe nitidamente o aluno que ele tem esse apoio familiar. Ou seja, aquele pai que chega em casa, pergunta o que o aluno fez, o que ele não fez, entendeu? Deixa eu te fazer. A gente nota o aluno, a maneira como que ele o desenvolvimento dele em sala de aula e com os colegas no ambiente escolar. Então, assim, o aluno que ele vem motivado a estudar, ele quer aprender, ele quer isso, ele quer aquilo. Então, a gente sabe que por trás há uma família que está preocupada com o aprendizado do seu filho. Então, assim, por isso que a gente fala que o quão importante é a ajuda dos pais e a participação deles também na educação, na vida escolar dele. Porque aí ele tem motivos, né? Ele tem vontade de aprender mais, porque ele fala, não, eu tenho professor, eu tenho pais que eles estão me auxiliando, eles querem o melhor para mim. É como se fosse um grande exemplo para a pessoa, tipo, utilizar os pais como exemplos, ele está sempre apoiando os professores também estão sempre lá, então é muito interessante saber sobre isso. Muito obrigado. Agora, a gente queria saber um pouco sobre os eventos de semi-importância dentro da escola. Semi? Quem é semi, velho? Semi é péssimo. Semi é Peraí. Esquece. Tá demitida, tá? Irmã, demite ela aí, por favor. Tá bom? O que você falou? Mas você vai ver. Olha, porque eu não tô sabendo começar de forma a harmônica que você falou. Sabemos que a escola tem vários eventos importantes. A gente queria saber um pouco sobre eles, como que funcionam essas apresentações semanais e quanto que elas são importantes. Ave Maria, doido. Essa parte é importante você responder, não, tá? Durante o ano letivo, nós temos diversos eventos que são realizados na escola. A gente tem alguns projetos que são desenvolvidos pelos professores, projetos de leitura, nós temos projetos voltados para a educação infantil específico, nós temos projetos voltados para a matemática. Por final do ano a gente vai ter a feira de matemática, a feira de conhecimento, que ela vem para poder agregar todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano letivo. Semanalmente, claro que a gente também tem algumas datas importantes que precisam ser trabalhadas e que, dentre elas, muitas vezes são expostas no momento cívico que a gente tem toda semana, né? Quando a gente, de repente, não tem uma data em específico, foi até um acordo que nós fizemos aqui com a equipe pedagógica, de toda semana uma turma ficar responsável pelo aquele momento cívico. O professor desenvolver alguma atividade simples, algum momento de leitura, alguma apresentação simples, para que a gente possa estar incrementando o nosso momento cívico, né? E um dos eventos que é importante, nós temos o Dia das Mães, que vai ser próximo, né? Quando que vai ser lançado? Não sei. Perdão. Amanhã? Aí sim. Então, deixa eu colocar.
Nós temos alguns eventos importantes durante o ano, um deles é o Dia das Mães, que está programado para a gente poder fazer no dia 15 de maio, né, numa sexta-feira à noite. Nós também temos o Dia dos Pais, que esse a gente não tem uma data definida ainda, mas vai ser próximo da data, né, comemorativa. E a festa junina, que é desenvolvida, que é bem algo que a gente retornou, que a gente trouxe novamente desde 2023. A gente vem trabalhando em cima disso, querendo ou não, bem para poder agregar muito, né, para que a gente possa, aos poucos, ir usufruindo, conquistando coisas para a benfeitoria da escola, para a benfeitoria dos alunos. Né. A gente conseguiu, através desses recursos, durante os anos aí de festa junina que a gente vem realizando, a construção da sala de informática. A gente conseguiu equipar toda a sala de informática, que era um desejo que eu tinha desde quando entrei aqui como professor. A gente sabe da importância da tecnologia, usa tecnologia nas nossas metodologias, e era algo que nos faltava aqui. Então a gente conseguiu, né, foram 2 anos para conseguir equipar toda a sala de informática que a gente tem, né, então é graças a essa festa que é desenvolvida aí todo ano. Esse ano nós teremos novamente, esperamos que tudo dê certo, que ocorra bem, que nós possamos realizar. Está programado para o dia 20 de junho, né, tá logo aí, então a gente já está na correria, né, dessa organização. E gostaria de convidar todos para poder participar da festa. Venham mesmo. Bem, né, só complementando o que o Wanderson falou, esses eventos, né, que acontecem na escola, essas apresentações, tanto semanalmente quanto no decorrer do ano letivo, é extremamente importante, porque é o momento onde a gente consegue também fazer com que os nossos alunos eles tenham um pouco mais de desenvoltura, porque nesses eventos é apresentado, como o Wanderson disse, feira de conhecimento, então eles têm que trabalhar em cima de vários projetos, né? Aulas expositivas, alguns desenvolvem a parte teatral também, né? E fica um evento lindo, né? Importante, como eu disse, para o desenvolvimento do educando. A festa junina, muito importante, porque é um dos momentos onde a comunidade, eles vêm em peso, e principalmente a gente tem muito a agradecer a eles, porque é através deles e é por eles que nós conseguimos, né, Wanderson? Porque eles nos ajudam praticamente em 100%, né, de doações, doações em dinheiro, em alimentos, doações, inclusive em mão de obra, para nos ajudar no dia do evento. Então, é uma festa cultural linda, maravilhosa, e aí tem as danças, né, onde os alunos também têm que desempenhar o seu momento de desenvoltura na parte das atividades didáticas, digamos assim, né? Então, é muito importante essas festas. E esse ano a gente está programando que vai dar certo, temos que acreditar que vai dar certo, o nosso sarau literário, né? A gente já está encaminhando para isso. Teremos também nosso amigo secreto literário, que também é uma coisa diferente, a partir da professora Luana, que todos abraçaram a causa. E é isso, muito importante para todos os envolvidos. Eu quero falar umas coisas, né? Porque já que os professores falam, eu também quero falar. Calma aí, calabreso. Eu gosto muito desses eventos, é muito interessante de abordar, ainda mais a festa junina, já que junta muita comunidade que a gente vê nesse lance. E aí, eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês. No caso, para o Vandir. Lá no início, você acha que talvez poderia ter dado errado, ou quando você já viu a comunidade já tinha abraçado de vez o projeto? Fala em específico, festa junina?
Eu nunca achei que poderia ter dado errado, porque a gente vê, né, a parceria com as famílias, naquela época, aquele anseio de todo mundo abraçou a causa, os professores, para esse retorno da festa junina. É algo que é muito cansativo, muito trabalhoso, porém é algo que vem para poder agregar bastante, né? Então, a comunidade como um todo sempre abraçou muito bem essa causa, né? Então, é algo que eu nunca pensei que poderia não dar certo. Então, por isso que a gente já vem fazendo e realizando há alguns anos, né? Desde 2023, e esse ano nós temos novamente o objetivo de realizar essa festa da melhor maneira possível, né? Tranquila, assim como foi nos outros anos. Eu acho muito legal o fato da gente participar de tudo, não só na festa em dançar ali, mas também na organização, de fazer bandeirola, as barraquinhas, tudo. Eu acho muito legal isso. Ano passado, eu estava ajudando a vender as coisas, então foi uma experiência muito interessante. Eu já trabalhei com isso antes, mas foi muito interessante estar ajudando a comunidade. Mas vamos mudar muito do assunto agora. A gente falou sobre, né, o lance dessas festas que as escolas fazem, né? Mas vamos voltar um pouco mais para o assunto escola. No caso, a parceria do município e do estado. A gente sabe, minha gente, esse colégio, a gente está no colégio da Cerejão. Mas aqui, a gente trabalha no município e estado. Do pré até o quinto ano do fundamental, a gente tem o município, que é os alunos da escola de educação básica Cerejão, que é os alunos da Escola Municipal de Educação Básica Cerejão. E aí, né, a gente tem no sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, os alunos da Evaldo Mary Rodrigues. Eu não entendi o que ele falou. São os alunos do estado, que é uma escola lá no município de Brasília. E aí, que vem esse lance. Aqui, a escola é dividida, né? E aí eu queria perguntar para vocês. Fala pra gente como é trabalhar no mesmo prédio, né? Como é essa parceria entre município e estado? Eu acho que essa parceria, ela começou muito antes da questão de município e estado, na época até quando eu entrei aqui na escola em 2018, o estado era à noite, né? Então era somente os alunos do ensino médio, né? Que tinha naquela época. E o EJA, até que teve um ano que teve o redimensionamento. Você lembra qual ano foi? Né? Qual ano foi? Há 3 anos atrás. Foi 2023, não, né? Mas tá, porque você corta assim. E desde quando eu entrei aqui na escola em 2018, né, a Lucimar já me ajudou muito. Antes de me conhecer, ela já me ajudava muito. Então, acho que antes dessa parceria de município e estado, há-se uma amizade muito grande, muito forte, né, que nós temos aí desde então, né, desde 2018 para cá. E, como eu falei, essa parceria começou muito antes dela realmente efetivamente acontecer. Porque em 2023, quando eu entrei na coordenação, tive a oportunidade de entrar na coordenação, a gente já trabalhava em conjunto. Né? E sempre foi assim, sempre foi natural, nunca foi algo forçado que a gente tinha que fazer, nossa, a gente tem que trabalhar em conjunto. Não, é algo que surgiu naturalmente, algo que, querendo ou não, a gente sempre precisa um do outro, a gente está aqui para isso, né? Vocês, hoje, alunos do estado, já passaram, né, pelo município, foram nossos alunos, né? Então, assim, o porquê haver essa separação, o porquê haver essa segregação de estado e município? Não faz sentido, porque a gente sabe que dentro da educação, quanto mais apoio, quanto mais ajuda a gente tiver, melhor. Então a gente precisa abraçar a causa, a gente precisa lutar pelo mesmo objetivo, pelo mesmo propósito. Todos são alunos da Cerejal,
né? Por mais que nós temos salas anexas aqui, a gente costuma dizer que todos são alunos da Cerejal. E é isso aí, a gente precisa trabalhar em conjunto sempre. Eu vou perguntar pra Lu primeiro, porque eu não sei. Lu, pode perguntar se há algum desentendimento, algum... Só complementando também, né, o que o Wanderson disse, é uma parceria que dá muito certo. Nem sempre foi assim, essa parceria de dividir tudo, né, para com todos, mas como o Wanderson disse, nós temos uma amizade essa sim, que nos auxiliam na questão de estamos aqui em prol dos alunos, né, é o nosso público-alvo, e da educação. Então, assim, como ele disse também, todos os alunos que hoje estão no estado, eles vieram do município, e a gente se entende muito bem nessa parte material, pedagógico que vem, né, os funcionários. Então, a gente consegue manter essa parceria, graças a Deus, fluente, né? E vocês, alunos do estado, também têm uma visão de muito respeito por ele, assim como ele também tem por vocês, né? Então, nós dois só formamos assim, foi uma parceria que deu muito certo. Eu sempre procuro algo, né, para ele quando tem alguma dúvida, assim como ele também procura, e tá dando certo, que continue assim por longos anos. Que bom. A gente queria agradecer muito a nossa diva maravilhosa Lucimar e o nosso lindo Wanderson por ter disponibilizado a presença de vocês aqui pra gente gravar esse podcast. É um prazer ter vocês dois aqui, o Vandinho, né? Gente, pra quem não sabe, Vandinho é um apelido que a gente deu pro Vandinho. E aí, vai ali, das pessoas aqui da escola chamam ele de Vandinho. O nome dele é Wanderson, mas a gente chama ele de Vandinho. Então, se vocês acharam estranho eu falando de Vandinho quando eu fui me referir a ele, é porque é carinhoso. E a nossa querida e maravilhosa pedagoga, professora diva Lucimar também, que tá aqui. Eu gostaria de ter mais elogios. Lindo, divo, maravilhoso, perfeito. Posso finalizar? Obrigado. Bem, eu só tenho a agradecer, né? Confesso que não é fácil estar aqui. Hoje eu sei o porquê que quando a gente tem que fazer alguns trabalhos de apresentação da sala de aula, muitos alunos querem correr da apresentação, alguns até costumam faltar no dia. Então, assim, estar do lado de cá é muito difícil, né? E a gente sente o friozinho na barriga. E vocês, meus alunos, e eu ainda estou nervosa, imagina quando eu tiver que cobrar, né? Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço imensamente. E também, parabéns para vocês por tomarem essa iniciativa linda, né? Eu tenho certeza que vocês terão um futuro brilhante. E desde já, eu fico até triste com o coração pequenininho, porque eu sei que a Isa está indo embora, está nos deixando, né? Mas é pro bem dela, e que ela vai morar em uma outra cidade, estudar em uma outra escola, mas eu tenho certeza que ela nunca vai esquecer de nós. E obrigada. A gente que agradece. Eu gostaria de agradecer também, tá, em nome de vocês dois. Eu gostaria de agradecer a todos os alunos aqui do estado. Como a gente já pontuou bastante, os alunos do estado, eles sempre nos ajudam muito, né, seja na organização, no desenvolvimento, né, de eventos. Sempre quando a gente pede alguma coisa, vocês estão de prontidão, né? Vocês sempre lutam pelo objetivo que é proposto para vocês. Então, em nome de vocês, hoje eu gostaria de agradecer a todos os alunos aqui, né? Agradecer, como vocês falam, a diva, a minha querida amiga Lucimar,
por estar aqui comigo hoje. A gente sabe que não é fácil, mas aceitamos esse desafio. Parabéns pelo projeto que vocês vêm desenvolvendo, é algo que com certeza vai agregar muito, né? O Pietro mesmo, vocês já foram meus alunos, o Pietro, para quem não conhece, o Pietro antigamente, ele tinha uma dificuldade tremenda para poder fazer alguma apresentação. Não que hoje ele não sorri, mas ele sorria muito mais, que ele não conseguia apresentar, e hoje a gente vê você totalmente desenvolto, né? Então o trabalho que vocês vêm fazendo aqui, ele é muito bom, então eu espero que isso tende a agregar vocês. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns, né? E qualquer coisa a gente está aí, estamos à disposição para poder continuar fazendo o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em prol dos alunos, em prol da escola, em prol da comunidade. Muito obrigado. E por aqui, infelizmente, mais um episódio chega ao fim, mas aguarde para mais. E nós terminamos esse episódio, como de costume, dizendo... Werneck Laminados!